E aí, Rodolfo, então, velho, como é que estão as coisas? Tava dizendo, cara, achei muito massa essa ideia do projeto de criar uma comunidade, uma formação continuada assim em psicometria. Se fosse há um ano atrás, eu teria, com certeza, eu teria topado assim como eu topei esse ano, assim. Tipo Ah, assim, que que legal, velho. demanda reprimida, assim, latente aqui. É, Que velho. bacana você fazer isso, E tu sabe iniciativa. que eu comecei o projeto em novembro de 2019, né? E aí a gente ficou ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e aí veio a pandemia, né? E aí, cara, quando veio a pandemia, bicho, minha vida virou de cabeça para baixo. Foi bem caótico, assim, né? Eu tenho dois filhos pequenos em casa, então as crianças ficaram sem escola, um monte de outras demandas de trabalho, então eu tive que parar aí por quase 8 meses, né? Voltei agora, em novembro, e lancei a formação agora para, enfim, né? Para formalizar isso, né? Ter um ambiente sistematizado aí para dar conta dessa demanda, né? Como tu falou. Demanda muito boa mesmo, Mas que bom, velho. Que muito bom que tá alta. lá dentro. E aí, Rodolfo, bicho, qual mal te aflige? Me explica aí, velho, teu dilema. Cara, meu dilema é mas, basicamente, o que que eu posso fazer com os dados da minha pesquisa? Eu Uhum. faço uma pesquisa de mestrado, estou basicamente mais ou menos na reta final, já colhi os dados e aí Fazer estou com um doutorado monte na de sequência? questões. Se eu pretendo fazer, Ah, eu quero dar uma pausa, dar uma respirada com o mestrado, dependendo de como eu terminar o mestrado, eu animaria, assim. dependendo do tamanho do trauma, né? Dependendo do tamanho do trauma. Eu tenho que elaborar, fazer uns TREs assim, para liberar a tensão. Aham. E aí, bicho, a gente tava falando que tu tens aí, tá na reta final e tu tem uns dilemas aí pra resolver, né? Dilemas, exatamente. Olha só, eu usei 5 instrumentos na minha pesquisa, escalas que não são validadas pelo SATEPS. A primeira coisa é essa. Uhum. Então, algumas pessoas vêm me dizendo assim, nossa, mas e aí eu estudo amor patológico, é importante falar isso, né? É um conceito, um construto criado por uma autora recente que validou uma tese, validou uma escala, mas fez um estudo de validação em 2014 dessa escala de amor patológico. Então, não tem nada no SATEPS sobre isso, né? E essa escala busca identificar pessoas que teriam ou não esse problema. E só que ela foi validada com amostras de São Paulo, não tem aquela validação toda, aquele processo todo do SATEPS, então e aí a questão que me chega assim, para eu utilizar metodologicamente, a primeira questão é essa, assim, tipo, o que que eu posso falar a partir disso, né? É, como que eu posso analisar a minha amostra? O que que eu posso afirmar dela? Se essa validade não tem essa validade, digamos, diagnósticas que supostamente não, que o CFP reconheceria e tal. Então, uma questão é essa, né? Então, e aí, a partir disso, surgem as questões, tipo, então, eu posso usar a pontuação, ela tem um score lá, por exemplo, 52 ou mais, para falar as pessoas com mais de 52 pontos teriam uma tendência de amor patológico, ou eu posso, enfim, uma questão seria essa. E todas as escalas que eu utilizo não tem validação. Tem estudos de validação dentro com estudos brasileiros, dentro de populações brasileiras, mas não são validadas pelo SATEPS. Uhum. Então, e aí, o que eu posso falar a partir disso, né? Cara, então, velho, a primeira coisa, assim, em relação ao SATEPS, o SATEPS, né, ele legisla, né, por assim dizer, para instrumentos que vão ser utilizados para fins de avaliação psicológica, né? Então, assim, você não pode fazer uma avaliação psicológica, né, com um instrumento que não tem o respaldo do SATEPS, mas isso não quer dizer que instrumentos para fins de pesquisa eles não funcionem, entendeu? Tipo assim, antes do instrumento ele ser submetido para o SATEPS, ele tem toda uma etapa de pesquisa antes, né? Então, é, não tem nenhum problema você fazer pesquisa com instrumentos que não são aprovados pelo SATEPS. Isso eu acho que isso é um ponto que precisa ficar bem claro, assim, né?
instrumentos para fins de pesquisa é uma coisa, instrumentos para fins de avaliação psicológica é outra, né? Agora veja, as evidências de validade que um instrumento para fins de pesquisa precisa ter são exatamente as mesmas evidências de validade que um instrumento do SATEPS precisa ter também. Entende? Então, então, assim, nesse sentido, eu não me preocuparia tanto, né, se um instrumento ele é validado pelo SATEPS, é acatado pelo SATEPS ou não. Inclusive porque, né, se ele fosse validado pelo SATEPS, estivesse lá na lista, tu ia ter que pagar, né, para utilizar, né? Você precisa comprar, você precisa comprar as folhas de resposta, manual e tudo mais. E assim, eu acho que poderia estimar aí que uns 98%, 99% das pesquisas que são feitas, né, com instrumentos psicológicos, eles são com esses instrumentos livres, né, instrumentos de pesquisa científica. Então, assim, a princípio isso não é um dilema, né? O problema talvez esteja no que tu já tens de evidência de validade desses instrumentos que tu está usando, né? Evidências que já foram publicadas aí nas revistas, né? E aí, assim, ó, tu falou, né, da questão da amostra, né? Esse instrumento de amor patológico, ele foi construído no Brasil? Sim, foi construído no Brasil. Construído e validado aqui pelo Brasil, por uma autora brasileira, inclusive. A amostra que validou foi a amostra de São Paulo. Sim. Isso é um ponto, né? Assim, essa amostra ela não é representativa do país, né? Mas convenhamos, né? Assim, um país como o Brasil é muito difícil você ter amostras representativas, né? Então isso raramente a gente tem estudos que tem esse tipo de delineamento. Mas a amostra local, ela é uma limitação, né? Uma limitação no sentido de que tu estás aonde agora, Rodolfo? Qual é o teu estado? Goiás. Goiás, importante. né? Goiás. Isso. Tá. E a amostra lá de validação inicial é de São Paulo. Bem, São Paulo. acho que tem um conceito aí, sabe, Rodolfo, que vale a pena assim ficar bem na cabeça, que é evidências de validade elas vão se somando, né? Então assim, quanto mais evidências de validade o instrumento tiver, melhor. Então, por exemplo, né, esse instrumento ele foi validado com a amostra local em São Paulo. Agora que tu está trazendo para Goiás, né? É Goiás, né? Tu tá? Agora que tu tá trazendo para Goiás, eu acho. Fala, foi mal. Mas é importante porque a amostra, o Coli foi um questionário online. A maior parte de quem respondeu é de Goiás, mas tem gente, Tem por gente exemplo, do muita gente Brasil do todo, né? DF, tem gente do Brasil todo, mas predominantemente é Goiás. Tem uns 400 foram de Goiás, a maioria. Grande maioria. Qual é a estrutura desse instrumento, a estrutura fatorial dele? Ele é complexo, é uma estrutura unidimensional, tem muitos fatores, como é que é? São 4 fatores. 4 fatores. E aí, no estudo dela, não estou me recordando, os 3 deles tiveram um alfa de Cronbach, acho que acima de 0,7, 0,7. Então, assim, ela indica que tem uma validade fatorial muito alta. Só um quarto fator que ela não encontrou uma validade fatorial muito alta, e isso mostra na tese, e ela justifica utilizar esse fator, não lembro por que exatamente. E ela acha que não teve uma validade fatorial muito grande porque só tinham 4 itens com eles. Então, são 4 fatores. Entendi. E o instrumento todo tem quantos itens no total? 22. 22, tá. Então, mais ou menos 6, 7, 6 e 4, alguma coisa assim, né? Isso. Tá. Então, cara, 6, 6, 6, 6 e 4. Então, velho, o que eu acho que daria para fazer, né, já que tu tens assim um pouco de receio, né, porque a amostra era local e tal, talvez seria o caso de tu fazer uma análise fatorial nesse instrumento para ver se nessa tua amostra, né, que inclusive talvez ela seja até mais ampla, né, do que a amostra de validação, se o instrumento ele se sustenta. Tu chegou a testar isso? Alguma estrutura fatorial, alguma coisa? Não. Não, praticamente quase nada no banco de dados, assim. Mal fiz algumas coisas mais descritivas, assim, enquanto as pessoas responderam, orientação sexual. Sim. Então, preciso começar a fazer essas análises mais básicas ainda. Análise fatorial. Qual é o teu N, Rodolfo? 702. Tá legal, cara. Não é um N muito pequeno, não. Porque o que dá para fazer, sabe, Rodolfo, assim, bem, eu acho que tu tem razão, assim, de ter um certo receio, né, assim, de já utilizar essa estrutura fatorial que foi encontrada antes, né, porque talvez ela de fato, enfim, né,
O primeiro estudo de validação de um instrumento é sempre o que a gente chama de evidências iniciais, né? Então, assim, precisa de ter Aham. mais robustez, sabe? Então, talvez eu acho que tu Uhum. possa fazer uma análise fatorial exploratória, né, para ver como é que esses itens se agrupam na Uhum. tua amostra. Ou se tu quiser, né, pô, ficou redondo o estudo dela, sabe? Ficou forte, ficou bacana. A estrutura teórica faz sentido. Então tu pode fazer uma análise fatorial confirmatória para avaliar, né, se aquela estrutura que ela encontrou, se ela é plausível ou não. Só tem um detalhe que me Uhum. chama a atenção, é o fato de que ela, no estudo de validação original, já teve um certo fator problemático, né? Um quarto fator aí que talvez seja problemático. Então, talvez valha a pena tu olhar nos teus dados, ver se esse fator ele é problemático também, ou enfim, se essa estrutura toda se sustenta, sabe? E aí, eu acho Uhum. que vale a pena tu fazer uma análise fatorial exploratória, para brincar um pouquinho. Ótimo, acho que eu também tinha pensado em fazer algum tipo de análise fatorial, então a exploratória primeiro, né? Eu acho, Para encontrar os fatores, né? na verdade, assim, cara, isso é sempre um dilema, tá? Assim, muita gente pergunta assim, pô, o que é que eu faço primeiro? Uma análise fatorial exploratória, uma análise fatorial confirmatória? Quem é que vem primeiro nessa história? A, a resposta, cara, para isso, assim, é que isso surge, né, quando você está explorando o banco de dados, quando você está brincando. Então, por exemplo, se esse estudo, né, se se esse instrumento já tivesse muitos estudos que comprovam, né, ou demonstram, né, que essa estrutura ela se sustenta, você fica mais tranquilo de começar por uma confirmatória, tu entende? O problema é que É. se tu faz uma confirmatória e a estrutura não se sustenta, aí tu tem que dar um passo atrás e fazer a exploratória nela, entendeu? Então, se tu faz Uhum. logo a exploratória, tu já vai ter logo de cara, tu já vai ver logo de cara o tamanho do problema que tu tem pela frente, entendeu? A exploratória ela vai dizer assim, olha, não, Uhum. a estrutura bateu, mais ou menos por aí, então tu pode seguir, ou então a estrutura não bateu, ficou muito confuso. Então, assim, como tu tem poucas evidências ainda sobre essa escala, talvez valha a pena começar com uma exploratória, porque se a escala não for muito estável, ela já vai te dar muitos indícios aí do que tu vai precisar fazer para encontrar uma boa estrutura fatorial para a tua amostra. Entendi. Mas assim, Perfeito. quem vem primeiro, sabe, isso depende muito do cenário da pesquisa, do instrumento que tu está usando e tudo mais. Entendi. Então, perfeito. Então, a primeira coisa é fazer uma análise, né? Fatorial aí para organizar e ter noção disso, né? Uma outra coisa que podemos passar para um tópico, eu acho, isso aí acho Lógico, que ficou vai, resolvido, né? tá, vai no Ou teu não? tempo, cara. Por mim, sim. E aí, eu acho que a partir disso surgem outras questões, né? Outra questão é que, tipo assim, eu usei, acho que umas quatro ou cinco escalas aqui. Daí, uma das questões que surgem é que todas essas outras escalas também têm estudos com evidências de validade no Brasil e tal. A ideia que eu tive original era de fazer algum tipo de análise fatorial para confirmar isso e depois fazer algum tipo de correlação. Então, tipo assim, eu pego esse instrumento que avalia esse conceito, né, esse construto de amor, considerado amor patológico e tal, e aí tem um outro construto que fala sobre autoestima e outro sobre estilos de apego e um outro sobre papéis de gênero, né? Uhum. Então, em primeiro momento, eu fiquei com uma questão que, então, se seria possível depois fazer tipo uma análise de correlação entre esses diferentes, depois de fazer uma análise de fatorial e se era possível fazer tipo comparação entre grupos ou se era pertinente dividir a amostra ou não, tipo, por exemplo, diferenciar homens e mulheres em relação homens que pontuaram mais ou que apresentaram maiores Uhum. fatores de amor patológico, se eles têm um fator de estilo de apego ansioso, por exemplo, se as mulheres com maior amor patológico teriam maior identificação com os papéis de gênero, enfim, se tem uma correlação de menor autoestima com Sim. amor patológico e toda essa questão aí. Como é que você vê isso, assim, a utilização de várias escalas e de correlação, o que você Na vê real, nisso aí? assim, é assim que se faz na real, sabe, velho? Não tem muito segredo não. Assim, tu vai pegar vários construtos que são do teu interesse, né? Inclusive, eu acho que as tuas escalas
elas são bem redondinhas, assim, no sentido das relações, né? Pô, como é que é os níveis de autoestima dessa pessoa, né? Os níveis de papel de gênero, a outra faceta aí, os níveis de apego, né? Então, assim, teoricamente, parece que tá tudo muito bem encaixado, né? E aí tu pode fazer várias Uhum, associações aí com esses scores, né? Assim, o que é que a uhum, correlação, né, ela vai te dizer, né, como é que se correlaciona. Se correlaciona positivamente, negativamente, alto, médio, enfim, né, baixo. Então tu vai ter esse indicador aí. Tem uma questão, sabe, Rodolfo, que muita gente às vezes faz, é o seguinte, olha só. Às vezes as pessoas fazem a análise de correlação. Então, correlacionou lá as facetas do amor patológico com o estilo de apego. E aí, digamos que tu vai encontrar... uhum, Não, vamos lá. Digamos que tu correlacionou, só para facilitar. Digamos que tu correlacionou o amor patológico com a autoestima, tá? Aí tu vai encontrar uma correlação negativa, né? Quanto menor a autoestima, maior o amor patológico, por exemplo, né? Tô supondo. E aí, se a correlação negativa, né, entre essas duas facetas é muito forte, tem gente que fica com vontade de fazer isso que tu falou, assim, eu posso dividir a amostra alto e baixo, fazer um teste T. Assim, essas análises, né, assim, por exemplo, se tu encontrou uma correlação negativa e depois tu subdivide essa amostra em alto e baixo por algum critério, né, a gente daqui a pouco fala sobre esses critérios. Se tu divide ela em alto e baixo e faz um teste T, por exemplo, um teste não paramétrico, enfim, possivelmente tu vai encontrar diferenças nos scores dessas pessoas, entendeu? Porque a correlação já apontou, né, que tem uma inversão. Quanto maior um, menor tende a ser o outro. Então, se tu separar essa amostra aqui, possivelmente tu vai encontrar o resultado de um teste de diferença de grupo significativo também. Então, o uhum, cuidado que eu te sugiro é só tu não ter análises que sejam redundantes, né? No sentido de tu fazer uhum, essas diferenças, né? Fez a correlação, aí deu correlação negativa ou positiva com outras facetas. Se tu separar esses grupos, tu fizer um teste T, basicamente, cara, assim, tu vai estar fazendo quase que a mesma análise, só que com as características dos dados diferentes, entendeu? Tu cortou, uhum, né, por assim dizer, tu cortou um score que seria contínuo, tu cortou em duas partes aí tu não pode mais fazer a correlação, quer dizer, até poderia, com outro tipo de correlação, chamada ponto bisserial, mas não é o caso da gente falar disso agora. Tu corta, né, uma variável métrica e tu vai subdividir ela em duas partes. Então, só ter cuidado para não deixar uhum, as tuas análises redundantes. Uma coisa, eu não uhum. sei se tu vai ter tempo, Rodolfo, agora, para estudar isso, para pensar nisso, mas eu achei assim, as tuas variáveis elas muito organizadas teoricamente, sabe? Então talvez tu poderia pensar em alguma coisa a mais do que a correlação, sabe? Aham. Eu não sei se tu já chegou a pensar alguma coisa sobre isso. Sim, inclusive me falaram para fazer um teste de regressão, assim, uma análise regressiva. Mas aí apontaram um problema, que foi justamente eu ter escolhido muitas escalas em tese, né? Que é isso dificultaria na hora de fazer o método, na hora de igualar os scores para fazer uma análise regressiva, que talvez eu teria que ter usado menos escalas para ficar mais fácil fazer esse tipo de análise aí. Se eu talvez tivesse que cortar algum dado, mas tinham me sugerido sim uma análise regressiva para além da correlação. Sim. Assim, a princípio, essa quantidade de escalas que tu tem, assim, eu não vejo como um problema, não. E é difícil, né? Porque tu diz, pô, o pessoal me diz que é um problema, aí tu vem aqui conversar comigo, não, eu acho que não é um problema, não. Cara, Mas é muito bom. É porque o que é que eu eu me faço, baseei né? em vários estudos. Não, exatamente. Eu me baseei em vários estudos que usavam, inclusive, muito mais escalas do que eu estudo, sabe? Várias Sim. pesquisas, o pessoal da PUC lá do Rio de Janeiro, lá, O Natividade, o Jean, pessoal da né? UNB, Uhum. assim, o Jean. Então, assim, a galera usava, sei lá, ficava quase meia hora respondendo um questionário. E aí, queria que eu usasse uma ou duas escalas. Falei, olha, eu vou. Aí eu acabei me baseando nisso e agora vamos ver como é É, que eu posso resolver. então, na real, assim, ó, eu acho que a regressão, a princípio, não seria um problema, né? Na minha opinião, não seria um problema, porque a regressão é justamente isso, né? Tu vai colocar ali vários preditores, né, que tem algum sentido teórico, para explicar um determinado desfecho. Então, a princípio, eu não acho que isso seria um problema. Talvez só tu teria, assim, como são variáveis que são muito alinhadas teoricamente entre si, tu poderia ter alguns probleminhas de multicolinearidade, né? Que é assim, quando as variáveis elas são muito correlacionadas entre si,
às vezes uma puxa o efeito da outra, isso torna o modelo ali um pouquinho mais, um pouquinho impreciso, né? Mas a regressão, ela tem formas de diagnóstico disso, né? Tem várias forminhas que tu consegue diagnosticar esse problema de multicolinearidade. Agora, a princípio, a quantidade de fatores dessas 4 ou 5 escalas, eu não vejo de forma alguma como um problema, cara. A única coisa que talvez tu teria que cuidar é o fato de que essa escala de amor patológico que tu tens aí, ela tem 4 fatores, né? Então, se tu for fazer regressão simples, tu teria que fazer uma regressão para cada um desses fatores. Eu não sei se teoricamente, essa escala de amor patológico, eu não sei se ela forma um score geral. Eu não sei se teoricamente e empiricamente se permite isso, porque se permitir, aí tu, ao invés de trabalhar com cada uma dessas facetas, tu poderia fazer uma regressão com o score todo, se esse score existir. Se esse score não existir, tu pode também dar um passo além, né? Mas aí eu não sei se tu tem tempo de fazer isso, que seria fazer a modelagem por equações estruturais, né? Que a modelagem por equações estruturais, ela nada mais é do que uma regressão também, né? Um modelo de regressão, só que ela permite várias variáveis dependentes no modelo, entendeu? Entendi. Mas eu não sei como é que tá teu tempo e tal. Não sei se eu teria tempo para esse momento, mas me pareceu interessante fazer isso. Então seria como se eu tentaria agrupar num único score essa escala, né, para permitir essas outras análises por meio. Na verdade não. Eu te mencionei 2 métodos distintos, tá? Aqui nessa fala. Entendi. A primeira possibilidade é tu fazer uma regressão com o score, uma regressão simples ali. Qual é o programa que tu usa? É o SPSS. Tá. Então, por exemplo, imagina lá no SPSS que teoricamente a escala permite, tá, que tu crie um score único de amor patológico, tá? Tu tem que ter certeza que teoricamente e empiricamente isso se sustenta, beleza? Então, imagina que tu criou um score único. E aí tu faz a regressão, né, no amor patológico propriamente dito. Agora, lá no SPSS, se tu não tiver um score único e tu tiver os 4 fatores dessa escala de amor patológico, aí tu vai ter que fazer 4 regressões diferentes, uma para cada fator, beleza? Pronto. Então, assim, isso são as 2 possibilidades que tu tem no SPSS. Mas existe uma outra técnica, que é a modelagem por equações estruturais, o SPSS não faz isso, mas na modelagem por equações estruturais, tu consegue colocar os 4 fatores, né, como variáveis dependentes em uma análise só. Mas aí é um pouquinho mais avançado, entendeu? Não sei se tu vai ter tempo agora, já que tu tá prestes a defender, né? Sim, em tese terei que qualificar em março. A qualificação ou a defesa? Não, a qualificação. Tu tem um ano ainda pra frente pra defender? Não tenho não. É porque a qualificação é tipo 3, quer ver? Abril, maio, junho, tipo uns 3, 4 meses antes da defesa. Essa Então, qualificação. tá, de todo modo tu vai defender lá pra julho. Isso, junho e julho, exatamente. Esse é meu prazo. Não, mas tem tempo, pô, tem tempo pra brincar pra caramba aí. Interessante isso. Nossa, muito bom saber disso, sabe? Eu notei algumas coisas aqui. Porque sabe, Rodolfo, assim, ó, o que é que eu acho, sabe, bicho? Assim, eu tenho um pouco de... Assim, faz parte, entendeu? Eu acho que é bacana a gente ter esses estudos de correlações e tudo mais, mas o problema da correlação, cara, é que assim, ó, tu olha o dado e tu meio que já sabe o que é que vai acontecer, tu entendeu? Tipo assim, por exemplo, cara, se a escala não for muito torta, eu já sei que amor patológico vai ter uma correlação negativa com a autoestima, entendeu? Então, assim, os estudos de correlação eles acabam trazendo pouca informação para além do que teoricamente já sabe, velho? Entendi. Seria interessante avançar em outras coisas, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E sabe o que é uma coisa, Rodolfo? Assim, que pouquíssimas pessoas prestam atenção, cara, assim, mas eu acho que tu consegue extrair muita informação dos teus dados se tu começa a olhar com mais carinho para as variáveis sociodemográficas, sabe, cara? As variáveis sociodemográficas, velho, elas trazem muita riqueza de informação, sabe? Para além dos construtos psicológicos propriamente dito.
Por exemplo, né, essa tua variável aí, papéis de gênero, por exemplo, cara, ela é uma variável, velho, que eventualmente associada com algumas variáveis sociodemográficas, como, por exemplo, com a idade, com renda, com algumas outras questões aí, podem dar uma baita potencializada, sabe, bicho, nas tuas análises, nas tuas interpretações. Nossa, você falou uma coisa que eu já estava pensando aqui há muito tempo. Eu acho que é genial isso mesmo, assim. Mas aí eu encontrei um impasse conversando, que era o seguinte: parece que se eu pegasse a amostra e fosse seccionando ela, eu teria que mais ou menos comparar grupos diferentes. Isso daí criaria muito mais trabalho do que ficar só analisando os construtos, os conceitos, né? Sim. Chegou assim para mim, mas a minha ideia era justamente fazer isso, porque eu imagino o seguinte: pessoas com determinada idade, com determinada renda. Eu não perguntei se morava no interior ou não, mas eu acho que teria uma identificação muito maior com determinados papéis de gênero e poderiam apresentar. E também eu pergunto sobre a questão de dependência financeira também, né? Se eu dependo financeiramente ou não e tal. E isso poderia correlacionar não com o papel de gênero necessariamente, mas com outras variáveis de uma forma muito interessante, sabe? Inclusive, a grande investigação que eu quero fazer seria, a princípio, uma investigação sobre fatores culturais associados com esses construtos psicológicos, né? A Sim. hipótese é que existem ideais de amor e outras questões de identificação de gênero que podem contribuir para privilegiar alguns setores da população para estarem mais vulneráveis a determinados problemas, a esse transtorno que chama-se de amor patológico. Então, Sim. essa é uma hipótese, né? Então, seria É, interessante fazer isso, né? eu acho assim, sabe, uma coisa que é bacana assim, ter em vista é assim, bem, agora pro mestrado, velho, faz o que der, né? Vai aprendendo as análises, né? Vai explorando um pouco esses dados, mas o bom da pesquisa é que os dados ficam, né? O mestrado vai e os Uhum. dados ficam. Então depois, cara, tu pode explorar bastante aí esses dados, né? Publicar depois algumas coisas a mais do que o que tu conseguiu fazer agora, mas dá pra explorar bem, velho. Ô Rodolfo, tu tinha Bacana, não, falado, perfeito. velho, tu tinha Hum. falado um negócio Uhum. logo no comecinho ali, quando a gente começou a conversar, que era a questão da separação, né? Dos pontos de corte, Sim. né? Quem é que é alto, quem é que é baixo e tudo mais. Então, velho, assim, ó, se tu não tem ponto de corte claro na literatura, né? Se a literatura ela não diz assim, olha, a partir de X score é alto, X score é baixo. Não, tem um ponto claro. A tese de doutorado que validou foi uma tese, então, assim, foi justamente para encontrar um ponto de score com duas amostras diferentes. Ah, Foram dois legal. estudos. Então tem um ponto de score, sim, Tu sabe dizer se em foi tese, feito, né? se foi curva Rock que fizeram para Foi, achar? Ótimo, foi maravilhoso. sim. Deixa eu olhar aqui, mas quase certeza que foi Cuba Rock. Mas Perfeito, sim. velho. Porque aí isso já é uma baita mão na roda, entendeu? Já é uma baita mão na roda. Óbvio, né? Tem a limitação da amostra local, mas assim, a Aham. depender da robustez desse resultado, já dá para ter uma certa segurança e passar a utilizar. É interessante, velho, Uhum. interessante. Bacana. Tem uma outra questão também. Essa daí, eu queria saber como que eu poderia utilizar. Por exemplo, eu estudei teoricamente algumas ideias sobre amor e também conversando com algumas psicólogas que são especialistas e atendem pessoas com amor, eu construí junto com elas assim uma escalinha sobre ideias do amor, sabe? Essa escala, ela não tem validação nenhuma, a gente fez. Eu queria saber de que forma que eu poderia, se eu poderia utilizar isso de alguma forma, se eu poderia analisar isso de alguma forma, o que eu poderia falar sobre isso, entendeu? São, Tem algumas referências teóricas são perguntas que perguntam, enfim, levantam concepções sobre amor, como é que sobre é? amor. Tipo assim, existe uma alma gêmea, por exemplo. Eu acredito que um dia eu vou encontrar uma gêmea. Outra é assim, ó, é, separação e divórcio é um fracasso pessoal. Então, tipo assim, um verdadeiro amor nunca acaba. São perguntas que estão associadas a um ideal de amor romântico. Entendi. A Então, outra se, questão é, se a gente fosse dizer, o construto que tu tentou, né, mensurar seria ideal de amor romântico. sim, crenças no amor seriam ideias sobre esse amor romântico idealizado. Ideias que passam o tempo inteiro, talvez nas mídias, na literatura. Sim. Tu criou uma Ideias escala, na passadas, a real, ideia do né? verdadeiro amor.
Tu criou uma Sim, criei uma escala. escala, Aham. mas eu sei que, enfim, não tem validação, etc. O que dá para fazer com isso? Dá para buscar essa validação. Coloca ela para jogo, assim, velho. Se ela foi bem construída, teoricamente, né? Se tu revisou a literatura, né? Tem uma fundamentação teórica, né? Essa criação dos itens, ela não foi por acaso. É, analisa, analisa ela, entendeu? Então, por exemplo, Uhum. qual é o padrão de resposta dela? É sim ou não ou é uma escala de concordância? É 1 a 7, concordar 1 a 7. Ah, tu tem uma escala, velho. Tu tem uma Sim. escalinha. É É, uma escalinha. tu sabe quem fez? Tu falou, né, que tu leu os estudos do Jean, né, do Jean Natividade. A esposa do Jean, a Amanda, ela fez ela fez na tese dela, né, um estudo também relacionado, alguma coisa relacionada a essas temáticas, né, de relacionamento, e ela criou uma série de escalinhas, que era, assim, ela tinha a necessidade, né, de responder algumas perguntas de pesquisa, não existiam instrumentos ainda, e ela criou uma série de escalas e fez, né, o processo de validação dentro da própria tese. Eu não sei se a tese dela já tá disponível na biblioteca online, mas tu poderia dar uma olhada. Mas assim, a princípio, tu criou um instrumento e tu faz todo o processo de validação de como é feito o instrumento, entendeu? Por exemplo, Uhum. como é um construto latente, né, que tu pensou, né, ideal de amor Sim. romântico, tu pode realizar análise fatorial exploratória, né, começar com análise fatorial exploratória. Eu acho também que dentro dessas outras medidas que tu coletou, tu consegue fazer processos de validade com base nas medidas externas, né? Então, por exemplo, tu pode correlacionar Hum, com a própria escala de amor patológico, pode correlacionar com autoestima, né? Para atestar validade convergente. Então, cara, assim, tu tens um instrumentozinho aí que tu pode fazer análise fatorial, né? Para apresentar a estrutura baseada na estrutura interna. Tu pode relacionar com as medidas que teoricamente se relacionam, então tu já tem um validado convergente aí no meio. E a depender de como foi feito essa construção desses itens, né? A depender do rigor, tu tem todo o passo anterior feito, né? Que é a própria validação do conteúdo, né? Aí eu não sei se tu criou da tua cabeça, se teve juízes, se teve estudo piloto. É, mas assim, se tiver, uhum. é ótimo, porque é assim que se faz, né? Com bastante rigor. Mas eventualmente, tu é um expert no conteúdo, no construto, tu conhece, tu criou os itens e esses itens funcionaram, né? Tanto em relação à estrutura interna, quanto na relação com as medidas externas, se correlacionando, se associando com as variáveis conforme se espera, tá feito, entendeu? Evidências iniciais aí de que teu instrumento funciona. Entendi. Eu acho que eu não fiz com todo o rigor de validação, de criação de uma escala, porque eu estava olhando, mas assim, estudei literatura, estudei autores que falam sobre essas ideias e me consultei com pessoas que trabalham com essa temática, com profissionais de psicologia que têm uma certa formação. Eu acho assim, daria fazer uma análise fatorial exploratória, até mesmo talvez para agrupar fatores, excluir esse processo de construção mesmo, que eu acho que dá para fazer, poderia ficar até bem legal, assim, dependendo do que fosse encontrado, né? Sim, sim. E uma hipótese que eu tenho é que essas ideias, elas encontrariam uma carga fatorial muito mais alta em pessoas com acima de 30 anos, 35 anos, de gerações anteriores, por exemplo. Sim. É, Aí nesse caso, assim, se tu tem essa hipótese, né, de investigar em que medida o instrumento ele funciona para diferentes grupos, aí tem umas análises que tu pode fazer aí, que é análise de viés de resposta, né, análise de invariância. Viés de resposta hoje em dia já é utilizado com outro sentido, mas análises de invariância, né, que você mostra, né, em que medida o instrumento ele funciona de forma equivalente entre dois grupos, né? Porque, por exemplo, pode ser que tenha que, sei lá, pessoas de outra geração compreendam os itens de outra forma. Enfim, pode ser que o instrumento ele não aham, seja exatamente equivalente, né? Então, tu poderia dar uma estudada num negócio que se chama análise fatorial confirmatória multigrupo, né? Que ele vai dizer, tu tem dois ou três grupos, né? Então, tu testa, né, em que medida esse instrumento ele funciona da mesma forma para os diferentes grupos, e aí tu tem segurança, né, que tu pode utilizar esses grupos para fazer testes de diferenças e tudo mais. bacana.
Que beleza, hein? Mas, Rodolfo, assim, velho, tu tens muitas boas ideias, cara, assim, o teu processo de construção científica tá muito redondinho, cara. Obrigado, eu agradeço, hein, pelo reconhecimento aí. Não, e eu acho essa temática, eu acho ela muito interessante. Assim, todo mundo que pesquisa alguma coisa gosta daquilo que pesquisa, né? E eu acho que teria muito a contribuir os estudos sobre o amor no Brasil. Acho que tiveram um certo boom em 2010, eu vi muita coisa publicada mais ou menos nessa época. Eu acho que tem muito o que continuar sendo produzido aí, principalmente com a psicometria, com análise quantitativa. Sim, dá para crescer muita coisa, né? Eu acho que tu conhece bem, né, os trabalhos do Jean, do Vicente, né? Tem o A tese pessoal. do Vicente, Aham. Ô, teoria sobre o Rodolfo, amor. e me fala mais, bicho, aí. Aproveita, cara. Tira todas as tuas dúvidas, velho. Vamos. Certo. Então, eu tenho mais dúvidas aqui, quer ver? Cinco escalas, comparação considerável da amostra. Bom, agora a dúvida seria, assim, o trabalho de fazer isso, né? Considerando que eu tenho que qualificar, para qualificação eu preciso ter uma análise preliminar, então, assim, fazer uma análise descritiva, talvez alguma coisa inferencial. E aí, fazendo essa primeira estrutura de fazer uma análise fatorial exploratória, depois fazer talvez uma confirmatória, depois e fazer uma correlação e depois a análise regressivas, o quanto você acha que isso demora em termos de trabalho? Isso dá muito trabalho, enfim, tempo para fazer isso, depois para Cara, ir, depois, enfim. então, tu tá lá tu tá no Academy, né? Tu entrou, né? Sim, entrei. Assim, ó, sem demagogia, velho, assim, se tu fosse estudar sozinho tudo, né, pegar o livro, estudar e tal, tu ia demorar um tempo aí pra aprender, pra entender a lógica, Sim, pra sentir segurança e tal. Mas, cara, agora que tu tá lá dentro, velho, tu consegue, entendeu? Senta, estuda umas horas, tu vai ver o passo a passo, a execução, tudo direitinho, sabe? Execução, como reportar, espaço pra tirar dúvidas com a galera. Então, assim, até julho tu faz isso fácil. entendi. Bacana, Sem não. dúvida, velho, sem dúvida. Porque a ideia justamente é isso, entendeu? Assim, é ter um recurso para que tu possa. Tudo é na prática, entendeu? É aula executando banco de dados, sabe? Reportando banco de dados. Então, por exemplo, né, se tu antes precisaria, sei lá, de alguns dias para aprender regressão, agora tu vai aprender, cara, muito, muito, muito mais rápido, entendeu? Entendi. Correlação, regressão, já está tudo lá dentro. Preciso colocar algumas outras coisas aí, assim, na real, assim, o tempo todo o programa vai melhorando, mas já tem muita coisa lá, velho. Muita coisa Massa, não, mesmo. perfeito. Eu tenho uma certa insegurança para mexer com os aplicativos, os programas, né? O SPSS, o Jamovi, já trabalhei com eles, né? Uhum. Eu acredito que olhando, fazendo e vendo na prática, voltando, talvez eu pegue mais segurança, para, igual você falou, ficar brincando com o banco de dados. Sim, Acho que daria para fazer um monte de coisa, assim. Tipo, se eu dominasse isso, daria para ficar testando, brincando um tempão, vendo o que eu encontro, né? sim, Vendo sim. a partir dessas perguntas que eu já tenho, né? Cara, assim, Eu acho bem interessante. mas até julho, velho, tu tem tempo pra evoluir demais, bicho. Demais, demais mesmo, assim. Não se preocupa, não se apavora não, velho, que vai dar certo. Bacana. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Como era do tempo? Você tem alguma ideia mais do que fazer? As escalas que eu utilizo, a maior parte são tipo Likert, outras são concordo, discordo, de 1 a 4 também, discordo fortemente. Não estou lembrado aqui que tipo de análise, mas falam de análise multivariada, rotação varimax em outros estudos. Eu estou te perguntando isso para saber assim, que você teria algumas ideias. Você já falou um pouco sobre elas, né, mas você não Sim. disse sobre o que eu poderia fazer com esse banco de dados. Então, velho, assim, ó, eu acho que o que me vem assim na minha cabeça, né, quando tu fala dos teus instrumentos, cara, assim, eu acho que tu teria condições de fazer algumas boas análises de mediação, sabe? Por exemplo, eu vejo assim, alguma coisa do tipo assim, olha, pessoas que têm, por exemplo, né, vamos lá.
tô pensando, tá? Não sei se faz sentido teórico. E aí é só a teoria que vai poder dizer o que é plausível, o que não é, o que faz sentido e o que não faz. Mas, por exemplo, imagina que tu encontra lá uma relação de autoestima com a... Como é, meu Deus, a tua Amor variável, né? patológico? Isso, com amor patológico. Tu encontrar autoestima com amor patológico. Mas, eventualmente, essa relação aqui, né, da autoestima com o amor patológico, ela pode ser moderada pelos níveis de apego, por exemplo. Pessoas que têm apego seguro, tá, pessoas que têm apego seguro, possivelmente elas não vão ter baixa autoestima, né? Pelo menos não tendem a ter baixa autoestima. Mas, eventualmente, por exemplo, mesmo pessoas que têm baixa autoestima aqui, se elas tiverem um apego seguro, isso pode fazer com que ele corte essa relação com o amor patológico, por exemplo. Então, tu fazer associações entre essas variáveis, e aí tem análise de mediação, tem análise de moderação, que vai fazer com que tu tenha uma maior clareza sobre como essas relações funcionam e por que elas funcionam. Tipo assim, a relação de A com B, será que passa por C? Então, tipo, lá dentro, né, do Academy, tu tens análises de mediação e moderação para tu dar uma olhada, entender um pouquinho a lógica, né, e ver o que é que faz sentido, né, pro teu estudo. Mas é um pouco difícil, sabe, Rodolfo, assim, falar de análise, e isso é um ponto, assim, que eu sempre gosto, assim, eu não gosto muito de falar de análise. Por quê, velho? Porque eu acho que muita gente, principalmente quem gosta de pesquisar, fica muito preso na danada da análise, cara. A análise, velho, ela é uma ferramenta para responder uma pergunta de pesquisa. Então, cara, tu tem que pensar assim, quais são as perguntas de pesquisa que tu tem? E aí, a partir das perguntas de pesquisa, a gente vai olhar quais são os procedimentos de análise de dados que são mais adequados para responder aquela pergunta. Porque senão o que é que acontece, velho? Quem gosta de analisar dados fica tão apaixonado pelo banco e que começa a fazer uma série de testes aleatórios para ver se acha o ouro, tu entende? Tipo assim, eu vou jogar aqui para cima, sabe aqueles caras que estão peneirando assim, eu vou jogar aqui para cima para ver se eu acho a pepita. A pepita de ouro, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, entendeu, velho? Porque senão tu fica mais perdido, né? Tentando achar a análise mágica, mas tu acaba esquecendo da tua teoria, velho. Então, assim, eu acho que se eu fosse tu, eu gastaria mais tempo pensando em excelentes perguntas de pesquisa, olhando a literatura, vendo quais são as perguntas que são mais fortes, né? Assim, que vão realmente avançar no conhecimento. Eu acho que tu tens variáveis aí que tu pode encontrar muita coisa, mas acima de tudo, velho, pensa nas tuas perguntas de pesquisa. Depois que tu tiver elas muito claras, tipo assim, minhas perguntas são essas, aí a gente te ajuda a resolver com análise. Entende? Perfeito. Eu não gosto de colocar análise na frente, velho. Eu acho que eu já tenho essas perguntas claras, assim. A minha questão é se tem como respondê-las, no caso, né? Com certeza tem, com certeza tem. De alguma forma, né? Que era isso daí que eu tava te falando, assim. Quais são as hipóteses, né? Primeira coisa, hipóteses. Mulheres poderiam apresentar maiores ideias sobre o amor, maior identificação com algumas ideias sobre o amor e também apresentar maiores níveis de amor patológico. Isso é uma interrogação. Será que é assim, né? Sim. Então, essa é fácil de responder, não é? Ou não, né? Dependendo do tipo de questão, né? Existe uma grande discussão na literatura sobre isso, né? Uhum. Alguns vão falar que sim, outros não. Então, acho que a primeira questão tem a ver com o gênero. E aí, a partir disso, seccionar em questões, igual você bem disse, assim, variáveis sociodemográficas, né? Dependência financeira pode distinguir, de alguma maneira, maiores níveis de amor patológico? Talvez sim, talvez não, né? Sabe o que é que eu faria? Sabe o que é que eu faria, Rodolfo? Assim, ó, tu tem muito interesse, assim, tu tem muita curiosidade, né? E tu tem algumas perguntas aí, né? Várias variáveis sociodemográficas e tal. Para tu não fazer, tipo, 300 análises na tua dissertação, cara, a regressão resolve isso. Tu entende? Entendi. E a regressão ela é interessante por quê? Porque como variáveis independentes ali, tu consegue colocar variáveis de várias naturezas, né? Tu consegue colocar os instrumentos paralelos que tu tem, né? Os instrumentos psicológicos. Tu consegue colocar variáveis sociodemográficas também. Então, por exemplo, tu consegue colocar sexo, tu consegue colocar idade, tu consegue colocar até mesmo, eventualmente, região do país,
norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, né? Se tu tiver uma hipótese teórica que diga que isso eventualmente muda. Então a regressão, cara, para tu não ficar, né, fazendo muitas análises, a regressão nesse momento ela pode te ajudar muito, cara, porque ela vai dizer, por exemplo, né, se tu colocar sexo lá, né, na regressão e tiver um efeito de sexo na tua variável de amor patológico, tu vai saber claramente, cara, assim, ó, entre homem e mulher, por exemplo, quem é que impacta mais, entendeu? Onde é que tá o efeito aí do sexo no desfecho. Então a regressão ela é ótima, velho, porque tu coloca variáveis ordinais, variáveis métricas, variáveis dicotômicas, politômicas, enfim, tu coloca todo tipo de variável ali. E aí eu acho que isso vai te ajudar. E mais do que isso, então assim, tu vai saber a explicação de cada uma das variáveis, né, no sentido assim, olha, por exemplo, o impacto do sexo é X, o impacto da escolaridade é Y. E aí tu não fica fazendo análises em separado, porque qual é o problema de tu fazer análise em separado? Quando tu faz essas análises individuais, tu não tá tendo nenhuma variável de controle. Tu entende? Então, por exemplo, se tu coloca lá, se tu acha, por exemplo, que sexo, vamos dar só um exemplo básico, tá? Não sei se faz sentido isso, mas, por exemplo, tu encontrou que sexo tem diferença. Só que tu encontrou, por exemplo, que idade também tem diferença. Mas e se tu colocar dentro da mesma análise sexo e idade? Será que uma já corta o efeito da outra? Tu só vai ter certeza disso se tu fizer análises multivariadas, entende? E aí eu acho que a regressão é ótima nesse sentido, porque ela vai, quando tu coloca todos esses preditores, cada um vai controlar o efeito do outro. Então, assim, é uma variável de múltiplos controles, entendeu? Porque a regressão ela trabalha com o conceito de correlação parcial, né? Por exemplo, se duas variáveis se relacionam com uma terceira, mas essas duas variáveis aqui, elas também têm partes entre elas que se correlacionam, quando ela vai explicar esse desfecho, a parcela de cada uma, né, que se relaciona com esse desfecho maior, ela já é excluída, ou seja, é como se fosse um efeito mais puro, entende? Um efeito mais puro. Então, eu acho que a regressão ela te ajudaria muito, porque ela não só vai mostrar o quanto cada uma individualmente impacta, já controlada por todas as outras, e ela tem também, né, o resultado de quem é que impacta mais na comparação, tu entende? Na comparação, quem é que impacta mais? Quem é que impacta mais, por exemplo? São variáveis sociodemográficas ou são variáveis psicológicas? De todas essas variáveis que tu tem, velho, será que o apego seguro, inseguro, os diferentes tipos de apego, será que é isso que impacta mais ou é a autoestima que impacta mais? Ou será que é religiosidade, por exemplo? Então a análise de regressão, velho, ela vai responder tudo isso numa análise só, cara. Assim, não sei quem te disse para não fazer, velho, mas na minha opinião, assim, desconsidere isso e faça, velho. Entendi, massa. Não, perfeito. Achei bem interessante a ideia, né? Quando você falou assim, surgiu uma questão de como é que eu posso contornar isso. Por exemplo, quando eu já estava aplicando o banco de dados, eu vi que estava faltando uma pergunta, eu acho que não tinha colocado, faltando uma pergunta sobre religião. Eu fui lá e coloquei. Então, assim, metade do banco de dados tem qual que é a religião e qual que é a intensidade que se identifica, de 1 a 10, assim. Então ficou faltando isso, e se eu não me engano também ficou faltando, que eu também coloquei na metade para o final, tipo assim, só metade da amostra respondeu perguntas sobre raça e etnia. Como é que dá para fazer nesse caso? O que dá para fazer? Cara, assim, ó, se tu colocar na análise, tu só vai ter que ter um pouquinho de cuidado, porque de cabeça agora, eu não sei te dizer se o SPSS ele trabalha com o tipo de exclusão total ou se é uma exclusão que a gente chama de list-wise. Ou pairwise, quer dizer, porque existem dois tipos de exclusão. Uma é uma tal de list-wise deletion, ou seja, por exemplo, se tu tem, digamos que teu banco de dados tenha 100 participantes, se 50 não respondeu determinada análise e determinada variável, e essa variável está dentro das análises que tu vai fazer, pode ser que saia todo mundo, entendeu? Aí tu perde, cara, 50 pessoas que responderam outras variáveis, mas só porque não respondeu uma parcela, ela não vai ser considerada.
Se, eu não me lembro agora de cabeça, mas se o SPSS trabalha com list-wise deletion, né, que é apagar todo mundo que tenha qualquer missing, aí isso vai ser um problema para você, né, porque você vai ter aí uma perda amostral importante. Mas se ela trabalhar, né, com o outro tipo de formato, que é o pairwise deletion, que é assim, o pairwise deletion é, cara, eu vou aproveitar tudo que todo mundo respondeu. Se um determinado caso não respondeu a variável X, aquela análise específica vai ter um caso a menos. Ele aproveita o máximo das respostas de todo mundo. E aí, se ele trabalha com pairwise deletion, o problema é menor, entende? O problema é menor. Mas é óbvio que dentro do teu artigo, né, da tua dissertação, tu vai precisar deixar isso muito claro, né? Qual é o N que responde cada uma dessas variáveis, né? Aí, mas a princípio eu não vejo grandes problemas não, desde que isso fique muito claramente descrito na tua dissertação. Entendi. Foi só esses 2 detalhezinhos que tiveram alteração nas respostas, tudo ficou idêntico. Sim. Bacana, hein? Bom saber disso, né? Esses conceitos. Rodolfo, velho, então, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tens mais alguma questão, assim, porque daqui a pouco o Zoom, ele derruba, né, a gente com um certo tempo de conversa Eu acho que aqui. é só com mais de 2 que ele derruba. É 40 Entendi. minutos. Ah, 2 só saquei. não derruba, não. Se Eu tivesse um tava... terceiro, já tinha derrubado a gente. Show de bola, velho. Então, Rodolfo, manda mais um aí, velho. Tem mais alguma questão? Como é que tá? No caso, a minha amostra, acho que 79% foram respondidos por mulheres. Então, tem uma diferença de proporção, que é um dado já interessante para fazer uma análise, uma discussão teórica, né? Por que as mulheres responderam bem mais e tal, etc, né? Tem Sim, a ver com como eu divulguei, etc, também, óbvio, né? Mas isso já é um dado que pode, de alguma forma, antes de analisar o dado em si, né, me falar algo sobre isso. sim. Como é que você acha ou não? Cara, assim, isso é uma realidade da pesquisa online, né? Tipo, o número de participantes mulheres é muito maior do que o de homem. Sempre, sempre. O homem é muito difícil de parar para responder, Uhum. sabe? Isso é uma briga que todo mundo tem. Então, assim, boa parte, velho, boa parte dos estudos nacionais, eles vão se deparar com a amostra, a depender do objetivo da pesquisa, né? Se for um surveyzão, assim, um survey que é mais amplo, não tem tanto critério assim de seleção, a grande maioria dos estudos, elas hoje em dia estão com um maior número de participantes mulheres. Então isso é uma realidade. Tu precisa colocar isso, né, como uma limitação do estudo, né? Mas acima de tudo, assim, cara, vê o efeito. Tu consegue ver o efeito do sexo aí, entendeu? Se o efeito do sexo não for tão grande, essa limitação ela já perde um pouquinho aí a importância, né? No sentido de que tu vai ter mais mulheres, né? Então, a rigor, se tiver um efeito aí, a amostra que tem um N maior, ele tende a puxar um pouco mais o efeito. Então, dentro da própria regressão, tu consegue ver, entendeu isso? Por exemplo, se tu tiver um efeito muito maior para sexo, desculpa, muito maior para o sexo feminino, né, para as mulheres aí isso vai ser um certo problema, assim, porque tu pode estar aí sendo influenciado por essa discrepância na amostra, entendeu? Mas se o efeito não acontece, cara, mesmo tu tendo um grupo muito maior que o outro, eventualmente poderia ter um problema de que um grupo é tão pequeno que ele não consegue aparecer, né, por assim dizer, ele não consegue puxar efeito nenhum, mas não sei, não me parece, assim, se tu tem 720 e tu tem quase 30%, não, 79, 79 79%, isso. Acho set, que é 130 que são homens que respondem, é, uma coisa assim. é uma diferença, né? Não é negligenciável não, assim. Então, minimamente eu acho que isso tem que aparecer na discussão como limitação do teu estudo, entendeu? Entendi. Mas 100 pessoas, cara, assim, 100 pessoas já dá para puxar um efeito interessante aí se existir, entendeu? Mas certamente é Entendi. uma limitação. É uma limitação, sim. É uma limitação, né? Se só 100 pessoas, Aham. né? Perde um pouco do efeito, né? É, E eu também pensei assim, além das mulheres sempre responderem mais, eu sempre observo isso também, essa temática interessa teoricamente mais as mulheres, né? sim. Teoricamente, né? Então tu ainda tem o efeito também do tema, né? O tema da pesquisa, né? Sim, sim. Então, uma outra questão, Bruno, aí é uma questão mais assim, eu fico necessitando de, sei lá, de alguém para me supervisionar nas análises, ou até fazer esse apoio mais junto. E aí já é uma questão assim, você teria alguém para indicar, ou como é que poderia fazer isso, sabe? Se você teria algum...
Cara, assim, deixa eu te dar uma sugestão, velho. Assista às aulas. Assista às aulas do Academy. Beleza. Segue o passo a passo, cara. A estrutura lá tá assim, ó, do comecinho, cara, explicando o que é média, sabe? Explicando o que é média, moda e Eu vi lá, né? mediana. Até. Então, assim, vai Muito, devagarzinho, cara, muito bom. que eu acho que tu não vai precisar. Eu acho que tu não vai Bacana. precisar, cara. Em precisando, cara, tu tens a comunidade para tu tirar todas as tuas dúvidas, né? Perguntar, a galera responder, eu mesmo, né? Responder também lá o tempo todo. E em precisando, que eu acho que não vai precisar, aí certamente, cara, dentro da própria comunidade, tu vai achar pessoas que podem fazer esse trabalho, Entendi. velho. Porque a ideia de formar é justamente formar pesquisadores e consultores, entendeu? E já tem muita gente boa lá dentro. Então, assim, se Maravilha. precisar, a gente tem como te socorrer, né? Assim, tem pessoas para Sim. te dar essa mão, mas eu particularmente acredito que em tu seguindo o cronograma direitinho de aula, cara, assim, tu não vai precisar, não. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei lá da cara. Assim, eu tô com muita fé em mim, assim, mas aí tem essa parte minha que tem essa leve insegurança, ainda mais quando vai abrir um programa, assim. Sim, E, sim. nossa, às vezes parece que às vezes parece fácil, e às vezes nem sempre parece, às vezes parece difícil, assim. A maior parte das vezes pra mim ainda é difícil, mas Mas isso meu grande desejo ali é fazer ficar fácil, que dele ficar não, vai dominável, ficar. né? Aham, e assim, as tuas análises, né, o que tu tá precisando fazer agora nesse momento para tua dissertação, não são nada muito complexo não, sabe? Assim, tu tem até setembro, velho, assim, se tu fosse estudar tudo sozinho, cara, aprender a correlação, aprender uma regressão, aprender um teste T, aprender, sabe, pensar em modelos de mediação. Se tu fosse estudar tudo sozinho, aí sim, talvez tu ia se sentir um pouco mais perdido. Mas segue lá, vai no passo a passo que eu acho que dá certo. E tu tem também a comunidade, cara, para tirar todas as tuas dúvidas, velho. Dúvidas de implementação. Tem uma parada, sabe, Rodolfo, assim, só para a gente concluir aqui, que talvez seja um pouco mais de insegurança, assim, de talvez observar o todo, né? Pô, tô aqui cheio de dados, cara, 1001 possibilidades, eu fico um pouco inseguro sem saber se essa minha escolha é a melhor, se eu poderia estar fazendo alguma coisa, se eu não tô vendo alguma coisa, né, que, pô, sabe, uma pessoa com mais experiência consegue me dizer, mas isso é uma experiência, cara, natural, velho, de quem tá no começo da jornada acadêmica, né, assim, tu tá agora no finalizando teu mestrado, mas isso é só o comecinho, entendeu, cara? Assim, então, é só ter um pouco de cuidado assim para que essa ansiedade de fazer o melhor estudo da tua vida, ela não acabe te atrapalhando, tu entende? Porque Bacana, bacana. tu pode ter certeza, cara, que o teu mestrado ele não vai ser o estudo mais importante da tua vida se tu for continuar na jornada de pesquisador, e o mestrado ele é um treinamento metodológico, cara, é para tu começar a aprender mesmo, entendeu? Aprender a brincar, aprender a extrair um pouco de informações dos dados, né? E óbvio, né? Fazendo o melhor possível para que seja um estudo bem relevante, né? Uma boa base teórica, mas segue devagarzinho, cara, que certamente tu vai conseguir extrair muita coisa boa aí da tua dissertação. Beleza, então, hein? Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado mesmo, hein? Cara, Nada, velho, fico imagina.